Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Vamos iniciar o nosso dia louvando, bendizendo, exaltando Deus verdadeiro, Deus de Jacó. É a palavra do Senhor para nós. Vamos meditar no Salmo 114. Este capítulo do livro de Salmos descreve alguns acontecimentos memoráveis de Israel na presença de Deus. Então, a leitura é um pequeno salmo com uma grande mensagem sobre a grandeza do Senhor. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo de língua estranha, Judá foi seu santuário e Israel seu domínio. O mar viu isto e fugiu. O Jordão voltou atrás. Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Que viste tu, ó mar, que fugiste? E tu, ó Jordão, que voltaste para trás? Montes, que saltastes como carneiros, e outeiros, que saltastes como cordeiro? Treme, terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e o seixo em fonte de águas como manancial. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, é da natureza dos escritores, pensadores, poetas, exaltar, de alguma forma, aquilo que lhe chamou a atenção. Alguns escritores escreveram a respeito da história natural. Aí descreveram muitas coisas que a gente só tomou conhecimento através dele, aquele escritor, aquele autor da história natural. Alguns resolveram falar sobre os bichos, os animais, e passou a observar os animais, o comportamento dos animais, e dar nome a animais com base naquilo que eles aprenderam em relação ao passado remoto. E muitos destes prestaram excelente serviço à sociedade, falando da história natural e falando dos animais na natureza. Alguns homens resolveram exaltar o amor. Homens que cantaram o amor humano, o amor absoluto no aspecto humano, o amor materno, o amor paterno, o amor filial e, por que não, também o amor conjugal. Muitos exaltaram o amor na sua simplicidade, digamos, pureza. Alguns resolveram falar do amor do lado avesso, o amor explorador, o amor sujo, o amor falso, que não tem nada a ver. Amor, sujeito falar de coisas estranhas no amor e de aproveitar-se de alguém. E eu me lembro de alguns nomes de autores e de uma autora que ficou famosíssima por escrever maldade, coisa suja, sujeira. Littlefinger. E muitas pessoas se atêm a determinados aspectos para escrever. O salmista, ele se ateve à nação de Israel. Ele era um israelita, conhecia profundamente, perfeitamente a história de Israel, que é uma belíssima história. Eu sou leitor da Bíblia, professor de Bíblia, e me faz vibrar com a história de Israel.
a nação que não existia e Deus resolveu criar, chamando para o compromisso um casal de idosos. Eu acho isso lindo, maravilhoso. A história de Abraão e Sara é uma história linda. E depois ela vai se repetir em capítulos apesar dos pesares. A história da esterilidade. A Sara era estéril. Deus cumpriu a promessa e ela teve um único filho, que salvou, que criou. Aí vem este filho casa, a mulher estéril, que tem um único parto. Um parto de gêmeos, que é o Esaú e o Jacó. Aí o Jacó casa com a Raquel, que era a mulher do seu sonho, a mulher do seu agrado. E ela também é estéril. Ou seja, a história de Israel é uma linda história, uma dramática história. E o autor deste salmo, ele resolveu falar de Israel, deste drama chamado Israel. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó, de um povo bárbaro, de uma língua estranha, desconhecida, Judá foi seu santuário. Judá foi seu santuário. E Israel, seu domínio, ou seja, todo mundo passou a conhecer aquela gente como judeus de Judá e como israelitas de Israel, que é o nome que Deus dá ao velho Jacó. Então é uma história dramática, maravilhosa. Mas aí ele descreve esta saída, o êxodo. Quando Deus fez esta ação, quando Deus resolveu fazer isto, o mar viu este exército de Deus e fugiu. Todo mundo que lê a Bíblia e acredita sabe que Israel passou o Mar Vermelho. Hoje eles ficam desesperados, onde foi? Mas ali não era mar, ali era só um bracinho de mar, era só uma coisinha. Ninguém sabe onde foi, como foi. Só sei que aonde Israel passou, sem perder um membro, sem perder uma pessoa, sem perder um cabrito ou um bezerro, o exército de Faraó passou e foi passar e morreu. Se era uma coisinha, um bracinho de mar com a água dando na canela do cavalo, o milagre foi maior em Deus afogar um exército inteiro nessa coisinha de água. Então é uma maravilha a gente ler, a gente ouvir, a gente aprender esse drama de Israel. O mar viu isto e fugiu. Lá na saída de Israel do Egito. Passa 40 anos de deserto, 40 anos de história, o período do Moisés. O Moisés é levado para o descanso eterno. Deus eleva o Josué à posição de líder, o Josué, e o resultado é que o Jordão viu, ou seja, na saída do Egito, o mar viu e recuou, aí Israel passou. Na chegada em Canaã, o Jordão viu e recuou, Israel passou. E o salmista descreve este drama maravilhoso na sua linguagem. Os montes saltaram como cordeiros e os outeiros saltaram como carneiros. Poesia pura. Montes não saltam assim, mas aconteceu muitos milagres nos montes, o Monte Fumegando, o Monte Sinai. O Monte Sinai fumegando lá que ninguém podia chegar perto e Deus tinha dito, não deixe ninguém chegar perto. E o salmista aqui, ele exalta esta relação de Deus com a terra, de Deus com o monte, de Deus com o rio, de Deus com o mar, de Israel com Deus. Aí ele faz a pergunta no versículo 5, que viste tu, ó mar, que fugiste tu, ó Jordão, que voltaste atrás? O que foi que fez o mar recuar e o Jordão recuar? O que foi que fez o mar se abrir
criando um corredor e Israel passar. O poder de Deus, o poder do Deus de Israel. E o que foi que aconteceu na chegada a Canaã? O Jordão estava na maior cheia, de ribanceira a ribanceira. Aí as águas que vinham de cima começaram a parar. Houve ali uma represa. Ela congelou. O que foi que aconteceu? O texto não fala. Só sabe que Israel passou. E o que foi que o rio viu? O rio não viu, o rio não vê. Mas Deus tinha ordenado. A arca do concerto tem que ir na frente. Os sacerdotes devem levar a arca do concerto na frente. E as pessoas não podem perder a arca de vista. Está aqui a resposta. Se você perder a arca de vista, se eu perdesse a arca de vista, nós seríamos derrotados no mar, no rio e no deserto. Mas quem não perde a arca de vista, vai chegar vencedor. A arca do Senhor estava na frente. Quando os pés dos sacerdotes chegaram no Jordão, o Jordão recuou. Então, é uma bênção a gente. Ele pergunta também no versículo 6, e vocês, montes, o que foi que vocês viram? A mesma coisa, a presença do Deus que criou os montes. No versículo 7, terra treme, estremece na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. E Deus é que se apresentou assim. Senhor, como é que eu vou dizer? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E o versículo último aqui diz, o qual converteu o rochedo em águas, em lago de águas, e o seixo no manancial, referindo-se à provisão de Deus, dando água ao seu povo no meio do deserto. Deus continua sendo assim, poderoso, maravilhoso, e Ele providencia para nós o que é necessário, contanto que estejamos na sua santa presença, temendo, confiando e buscando. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Deus nos dê graça para continuar andando na sua santa presença. Bendito e amado Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, obrigado, meu Senhor, por mais um dia na tua presença. Obrigado pela tua igreja. Obrigado pelos meus irmãos e amigos. Obrigado pela minha liderança, os meus líderes. Obrigado, meu Senhor, pelos meus amados irmãos na congregação. Obrigado pelos nossos ajudadores, nossos intercessores. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade. Pai querido, continua conosco. Em nome de Jesus te pedimos. A paz do Senhor, meus amados irmãos, e bom dia!